tem um discurso bonito. Discurso mais bonito que político, gente, pelo amor de Deus. Por sinal, o índice de psicopatia em política é muito alto. As profissões mais, né? Políticos, entre os médicos são os cirurgiões. A gente até entende, porque, assim, cirurgião é uma coisa que se você chegar ali, abre aquela pessoa, você tem que ter um grauzinho de frieza. Não estou dizendo que todos são. Sim. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, que as pessoas falam... Tem no ranking, advogados... Isso tem a ver com o fato de terem mais cirurgiões homens? Essa frieza, talvez? Olha, se você... Menos emocional e mais razão, assim? Pode ser. Não tem nenhum estudo para eu te citar sobre isso. Mas pode ser. Mas eu conheço mulheres brilhantes cirurgiãs. Ah, sim. Não, mas eu digo, talvez essa facilidade A maioria, com não se né? envolver... Não sentir tanto, sabe? Faça com É que mais o homem fácil. queira se tornar cirurgião, é isso? sabe? Eu entendi. Porque assim, de repente a ser mulher... mais racional. Isso. Né? De Ser repente mais a mulher, por racional. ela ter esse lado mais emotivo... Você está falando uma coisa interessante, Cris. Por exemplo, eu acompanho muito paciente, ainda mais paciente que tem pânico, que aí quer fazer uma cirurgia, quer fazer plástica, uma paciente que fez redução bariátrica, depois vai fazer, fica com medo. Ah, Bia, pode me acompanhar? Vou, não tem o menor problema, só marcar com antecedência. A cirurgia, o centro cirúrgico do homem operando é totalmente diferente da mulher. Por quê? O homem operando, eu gosto de estar falando isso, ele fica falando de futebol, ele está lá operando e fica assim, você viu não sei quem, fulano, não sei o que lá. É como se não tivesse um corpo ali. A mulher operando é concentradíssima. Concentradíssima. Eu lembro, Nossa. na minha cesárea, Interessante quando eu isso, fui né? ter a Mariana, Interessantíssimo. eu agora que me lembro veio a cabeça. perfeitamente, eu lembro eu aqui, porque na cesárea você tá acordada Sim. e você tá, né? Peridural, assim, se você fez peridural aqui. aqui. Tô tranquilona aqui, É. só muito frio, porque tava um frio desgraçado, e eu tava com frio daqui pra cima. Uhum. Era a coisa mais engraçada, porque a anestesia pega daqui pra baixo. Você não E eu sente tava nada. com tosse, só que aí eu conseguia respirar, mas eu não conseguia dar a força do abdômen pra tossir. Então eu ficava assim... Era a coisa mais engraçada. Todo mundo ria na sala, todo mundo ria, cada vez que eu tentava tossir. Mas o que eu ia falar é que eu lembro perfeitamente de eu estar aqui e os homens lá cortando, não sei o quê. E eles estavam, te juro, tinha inaugurado um supermercado na cidade. E eles estavam dizendo que, porque eu vi o preço do achocolatado nesse supermercado, tava em promoção. E aí tava valendo a pena porque no outro... Eu juro, eles me cortando, eu estava ouvindo sobre o preço O do centro chocolate. cirúrgico Eu lembro de perfeitamente homens disso. é muito assim. Eu lembrei agora de várias cirurgias também, não tinha parado para pensar nisso. Como se não estivesse fazendo Eles nada. falam Biel. muito de futebol, eles falam assim, você viu que fulano tá comendo aquela mulher assim, mas é normal. Aí, uma vez eu perguntei, falei, não, é pra relaxar, pra gente não ficar tenso. Eu falei, tá. Sim. E, por exemplo... Ainda bem que... E eu falando assim, ainda bem que o paciente tá dormindo, né? Ele panicado. E a Eu tô doutora Ana aqui. escutando. Não, e eu falando assim, falei, gente, acontece comigo também. Já a cirurgia de mulher é totalmente diferente. Foco, Por exemplo, concentração. a melhor cirurgia plástica que existe é uma mulher chamada Bárbara Machado, que foi sempre o braço direito do Pitangui, e depois, nos últimos 20 anos, já era ela, né? Não era mais o braço, era ela. Então é com ela que a gente quer E a conversar. coisa, ela é maravilhosa, maravilhosa. O que Será que dá aconteceu? tempo ainda em março, Dani? Será que a gente... Bárbara Desculpa, Machado. É porque Bárbara a gente tá Machado. fazendo Bárbara Machado. um mês de março de mulheres Maravilhosa. fodas, inclusive por isso você Maravilhosa. está Oh, que aqui. coisa boa. E a gente queria, tipo assim, as picas de cada profissão. Poxa, eu posso falar com a Bárbara. E temos Vai ser algumas uma datas honra. no final do mês ainda. Posso falar com a Bárbara. Vai ser uma honra. se Porque, ela puder. assim, a Bárbara é uma mulher pequenininha. E eu me lembro que eu já vi várias cirurgias plásticas que ela fez. E foi a única que eu deixei mexer no meu rosto. Né? Claro, depois que eu vi, eu falei, é essa. É essa. Não tem... É. Gente, ela entra, ela bota uma bancadinha, sobe, né? Ela vem toda vestida como se fosse esquiar. Bota aquele óculos de esqui. E ela fica quieta, mas não tem nada, um silêncio. Sepulcral. É o melhor tempo cirúrgico que eu já vi, porque eu já vi a cirurgia plástica, o cara ficar 11 horas operando. Eu falei, esse médico é louco, ele está esquecendo que a pessoa está anestesiada. Sim. Anestesia tem risco. Aham. A maior cirurgia da Bárbara, ela tem um tempo cirúrgico exato, não passa de 3, 4 horas. Meu Mas Deus. assim, com tudo feito, refeito. e ela Perfeito. sai Pode acordar a poderosa. pessoa. Pode acordar a pessoa. Meu Deus. Inacreditável. Incrível.
Inacreditável. O bisturi gosta dela. Não tinha aquela história que a bola gostava do Romário? Sim. O bisturi gosta dela. Acho que vem na mão dela e começa. Cara, eu tive um pequeno acesso de pânico antes de entrar. Eu fiz a rino e eu já contei pra Yasa aqui que eu tive... A hora que eu fui... Tava tudo certo. Era o sonho da minha vida fazer. Tava tudo certo. Fui lá, guardei dinheiro. Isso aqui, vamos. Escolhi um cirurgião que já era conhecido de todo mundo. Já tinha muitos amigos que tinham passado. Porque também é aquela coisa. Você não vai, né? E aí, ok, tava confiante. Não era de forma alguma medo dele, do profissional, nem do anestesista dele, que são maravilhosos. Mas eu tive uma crise do tipo assim... Cara, pode acontecer alguma coisa comigo. Eu sou mãe, eu tô colocando a minha vida em risco por uma coisa estética. Que ridícula que eu sou. Isso tudo antes de entrar. Não, eu já estava lá, o rosto riscado, né? Porque faz toda a marcação aqui. Mas ainda não tinha dado a pílulazinha sublingual. Não tinha, porque tem aquela pré-anestesia, né? Que você fica... E eu sabia que depois desse... Já não tinha volta. Aí você não tem mais volta. Então eu tava lá toda arriscada, porque tem marcação que ele faz, só pra explicar pra galera, que tem marcação que ele manda você sorrir e marca. Isso Porque ele precisa ver algumas linhas, né? Então eu já tava toda riscada aqui na cara, só que a enfermeira entrou pra dar pré-anestesia, que foi a injeção, não foi? Injetar. Aí neste momento eu caí em prantos. Eu já tinha deixado carta pra minha filha, já tinha deixado carta pra todo mundo. Eu caí em prantos nessa hora. E aí foi isso, assim, imagina, a enfermeira com o maior cuidado do mundo veio, fique tranquila. As coisas estão muito mudadas hoje em dia, não é mais como era antes, a segurança aumentou demais. Não tem Em tanto geral, risco. hoje, centro cirúrgico, hoje, em geral, são 2 anestesistas. Pra se acontece com alguma coisa com um, ter outro. Hoje, um bom padrão, você trabalha com 2 anestesistas. E você tá falando uma coisa, isso é muito típico de pessoas que são arrimo de família. Essa sensação de... E se acontece alguma coisa comigo? Sim. De alguma maneira, a tua ligação com a tua filha é uma ligação de que você sabe que ela... Não tô dizendo que ela não tem pai, né? Pelo contrário, ela tem pai. Mas como se não tivesse. Mais dá trabalho do que... Meu Deus do céu. Mas você sabe o quanto da tua responsabilidade, Sim, assim, nesse total, sentido. total. Mas é isso, sabe? É esse pensamento de... Por causa de uma vaidade. Que ridícula que eu sou, sabe assim? Entendi. E aí, mas enfim, graças a Deus deu tudo certo, eu acho. Eu tô aqui. Não é Matrix, não é Matrix. Você tá aqui. Está aqui, não é A gente metaverso. Não é metaverso. A gente tava falando sobre psicopatia e tem uma pergunta em áudio justamente sobre isso. Vamos Uma pergunta lá. muito legal, que é um cara que é seu fã, o nome dele é Adson, ele é lá de Natal. Oi, E ele Adson. já viu todas as suas entrevistas e ele falou que nunca te viu falar sobre isso, sobre Eita. a pergunta que ele vai Vamos fazer. lá, tchan, tchan, Ele pensou numa Adson, pergunta vamos que lá. nunca ninguém te fez. Ele vai perguntar, você faz crochê? Não tinha falado sobre isso. Seria ótimo, né? Eu nunca vi ela falando sobre Qual a isso. sua cor favorita? É muito bom quando... Tem áudio na TV, tá certinho? Doutora Ana, um psicopata já nasce psicopata, correto? Então, o que os pais dessa criança que já mostra esses sinais devem fazer? Nossa. Como criar esse filho? E como não é culpa dessa criança nascer assim, com a criação adequada, ela pode desenvolver algum senso de responsabilidade no futuro e agir no mundo adulto sem prejudicar os outros, ou essa natureza sempre a fará ser um perigo? Vamos lá. Pera. Adorei a pergunta, adorei. Gente! Boa, Adson. Adorei a pergunta, Adson. Caramba! A gente vai eu vou estar lançando um curso online só sobre psicopatia, que vai ser Manual de Sobrevivência, que tem um capítulo que é só sobre isso. Crianças. Exatamente. Como né? lidar? Como lidar. Menores perigosos demais. É o nome do capítulo. Então, vamos lá. A gente não pode dizer, no Brasil, pelo menos, que nasce psicopata. A gente só pode dar o diagnóstico de psicopatia a partir de 18 anos, por uma convenção, tá? Mas a gente sabe que o funcionamento cerebral do psicopata é uma coisa que já vem de fábrica. Como também a nossa empatia já vem de fábrica. Ou seja, o senso moral, tirando os psicopatas, vem de fábrica. Por isso que um bebê de 8 meses olha para uma criancinha que cai, ou um bichinho que se machuca, ele faz assim. E ele quase chora. Você já pegou sua filha fazendo isso. Sim. Tipo assim, olhar para alguém, não entender nada, ainda é bebê, e alguém está chorando, ela Sim. faz a carinha
de empatia, de um Sim. cérebro que lê o outro. O psicopata não tem isso. Então, a criança que tem essa predisposição para